Olá, o Escola Viva desta semana fala sobre o uso de jogos e desenhos na educação. Vamos saber como estas ferramentas podem ser exploradas por educadores e pais e como podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Eu sou Nete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. No meu ponto de vista, não tem como a gente fazer com que a criança aprenda se não for utilizando esses recursos, que o jogo é um deles. Tudo que eles trabalham no desenho em cima de contar elementos, de até conseguir chegar no objetivo final. Além de divertir e promover formas de interação, os jogos também são eficientes ferramentas que devem ser exploradas no processo de ensino-aprendizagem. No início deste ano, a psicóloga e professora do IFAL, Nádia Silveira, lançou um livro sobre este assunto e nos conta agora como professores e pais podem usar os jogos para educar. Professora Nádia, de que forma os jogos podem auxiliar o processo de ensino-aprendizagem? Ok, como você mesmo mencionou, os jogos são uma ferramenta, né? Então, uma ferramenta que pode colaborar com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. E nós consideramos os jogos e dinâmicas como estimuladoras das inteligências, porque nós acreditamos que as crianças não têm uma inteligência única, mas múltiplas inteligências. Tem uma inteligência linguística, uma inteligência lógico-matemática, uma inteligência espacial, uma inteligência musical, intrapessoal, interpessoal, enfim. Múltiplas inteligências que os jogos podem facilitar que ela chegue a esse acesso a essas inteligências e aprenda com maior facilidade. E o professor tem um papel primordial, porque ele vai ser o facilitador, ou seja, quem vai apresentar esses jogos como metodologia de sala de aula. No meu ponto de vista, não tem como a gente fazer com que a criança aprenda se não for utilizando esses recursos, que o jogo é um deles. Não tem como uma criança abstrair um conteúdo que ela não tem ainda condições pela faixa etária, que sem seja pelo meio simbólico de brincadeiras, que faça com que ela consiga realmente compreender o que a gente está ensinando. Então, o jogo é essencial para o aprendizado. Os nossos professores já têm explorado mesmo os jogos em sala de aula, principalmente na educação infantil? Ah, muito boa essa pergunta, porque assim, o que eu tenho constatado é que os professores têm utilizado jogos variados, inclusive assim, o governo federal, o governo estadual oferece alguns jogos para que sejam utilizados. Eles também montam alguns jogos. A questão é o modo como está sendo utilizado. O que eu digo assim, eu considero que os jogos, para ele ter um efeito realmente, ele precisa ser uma metodologia, ou seja, ele não pode chegar ali, sobrou meia hora, vou botar um jogo, ok? Ou então assim, hoje eu estou um pouco cansado, eles estão desanimados, vou botar um jogo. Não funciona. Os jogos ele tem que fazer parte do plano de aula do professor. Então eu quero ensinar, por exemplo, sinônimos. Aí depois tem um jogo de sinônimo. Eu vou usar o jogo, a criança vai descobrir o que é o sinônimo, vai facilitar a aprendizagem do sinônimo e eu dou a minha aula. Então o jogo já é a aula acontecendo. A gente utiliza os jogos como meio do aprendizado deles, para fazer com que eles consigam compreender mais o conteúdo que a gente está querendo que eles aprendam, que eles construam, e dessa forma a gente utiliza os jogos. Um determinado jogo, ele pode ser utilizado para mais do que uma disciplina, mesmo que ele seja mais enfatizado para matemática, por exemplo. Como é que os pais também podem explorar essas ferramentas em casa, Nádia? Okay. E o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele oferta boas opções de jogos para crianças e adolescentes que podem ser exploradas não só em casa, mas também em sala de aula? Uhum. Olha, eu acho sim que o mercado brasileiro tem algumas possibilidades. Tem jogos de tabuada, tem o alfabeto plastificado. A questão é como usar esses jogos, entende? Então, os pais podem comprar esses jogos ou até usar os que a gente lançou e outros que existem de forma a facilitar. Não pode ser uma coisa obrigatória, nem tampouco algo assim que parta do pai. A criança tem que despertar interesse, olhou as letras, gostou? Vamos jogar. Vamos brincar. Não precisa seguir também o que diz na caixa. Vamos lá, para montar palavras. Não, se ela não quer montar palavras, deixa ela
provar a letra, lamber a letra, tocar na letra, porque tudo isso é aprendizagem. A gente aprende com os olhos, a gente aprende com as mãos, a gente aprende com a boca. Então tem que fazer uso dos sentidos para facilitar essa aprendizagem. Se os pais explorarem isso, é o que a gente chama de estímulo. A aprendizagem vai estar acontecendo. Como é que seu livro, que é intitulado Jogos e Dinâmicas Estimuladoras de Inteligências, uma metodologia de sala de aula, foi construído, foi confeccionado? Tá. E qual é o público-alvo desse livro? É só para professores? Nós direcionamos para professores, mas qualquer pai pode utilizar e pode montar, porque são jogos simples. Nós não utilizamos o computador, até porque nem toda escola tem computador. Dá para eu acreditar que toda escola pública vai ter computadores à disposição das crianças para que elas joguem? Não. Então, esses são jogos que podem ser montados junto com a criança, em cartolina, em papelão, e atinge áreas linguística, matemática, musical, espacial, sinestésica, corporal, de forma a desenvolver essas inteligências. Se o pai utilizar em casa, vai estar facilitando para essa criança o mundo das descobertas, né, que é necessário. E se o professor utilizar, vai facilitar a aprendizagem das disciplinas diárias, né, linguagem, matemática, etc. E onde é que a gente pode encontrar o seu livro, Nádia? Ok, meu livro está sendo vendido na editora da Universidade Federal de Alagoas e eu também vendo o livro lá na Sala de Ciências Humanas do Instituto Federal. Tá? E eu acho que vale a pena no sentido assim, poxa, a gente fez um estudo de pesquisa longo, desde 2006, a gente foi para a escola, a gente foi verificar a necessidade para poder montá-lo. Então, eu acredito no que a gente construiu. Com certeza, uma boa dica aí para educadores e pais também. Professora Nádia, muito obrigada por sua presença, né, e pela entrevista no programa dessa semana. Eu que agradeço a todos. Obrigada, professora. Depois do intervalo, vamos saber como os desenhos também podem ser explorados em sala de aula. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante.